Quando eu comecei a juntar dinheiro, eu achava que poupança era o único lugar seguro para deixar nosso dinheiro rendendo, que foi o que foi passado para mim. Mas depois de perder anos deixando meu dinheiro parado, perdendo dinheiro, né, deixando de ganhar dinheiro, eu descobri que existia um jeitinho muito melhor, chamado Tesouro Direto, e tão simples quanto. E nesse vídeo eu vou te contar, com a minha experiência real, o que faz mais sentido em 2025, guardar na poupança ou investir no tesouro. Eu lembro bem quando eu recebi o meu primeiro salário na vida, eu coloquei tudo direto na poupança, que é o que foi passado para mim, achando que eu tava fazendo a coisa certa, achando que eu já ia multiplicar pra caramba meu dinheiro. E no fim do ano, quando eu olhei o extrato, o dinheiro tinha rendido praticamente nada, parecia que tinha ficado parado. E isso não mudou até hoje. Os anos se passaram, meu dinheiro, meu salário, meus aportes, tudo para mim mudou, mas a poupança continua a mesma porcaria. Se você colocar, por exemplo, R$1.000 na poupança em 2025, depois de um ano você vai ter R$1.083, ou seja, R$83 em um ano da sua vida. Eu já vivi isso na pele, a sensação de você guardar, você esperar, achando que vai ganhar dinheiro, e no fim do ano ver que o dinheiro, na verdade, mal cresceu. Aliás, cresceu praticamente nada, R$83 para um ano, loucura, né? Um tempo depois eu falei com um amigo, conheci um amigo que ele falava sobre investimentos, ele já tinha investimentos em ações e tudo mais, e eu comecei do básico do básico. Ele me ensinou que existia algo chamado Tesouro Direto, que eu não conhecia nada de Tesouro Direto. Tinha até medo de me envolver com essas coisas, porque a minha família, sério, a minha família era aquela família tradicional brasileira, que só conhece a poupança. Eu vou deixar meu dinheirinho na poupança que tá tranquilo. E eu não entendia nada sobre isso, mas ele me explicou que era como emprestar dinheiro pro governo e receber juros em troca. E quando a gente fala, pô, governo, eu fiquei com receio, né? Fiquei com receio. Provavelmente, se você nunca ouviu falar disso também, você deve ter ficado com receio também. Mas cara, pensa comigo. Você tá deixando dinheiro na poupança? Tá deixando em um banco. E o banco é uma empresa privada. A empresa tem risco de quebrar. Qualquer empresa tem risco de quebrar. Quando você deixa dinheiro no governo, eu não tô falando de deixar o dinheiro no governo A, governo B, governo PT, governo nada assim. Tô falando de deixar o seu dinheiro no país. O país fica usando. E qual que é o risco do país quebrar? Por que é mais difícil? O país quebrar ou um banco quebrar? Obviamente que é um banco. Então, o investimento mais seguro que a gente tem no Brasil é deixar no Tesouro Direto, no governo, o país utilizando. E o legal é que ele te devolve com juros. Isso me chamou muita atenção porque, de fato, é algo muito seguro e rendia mais do que a poupança. Mais seguro do que a poupança e rendia mais do que ela. Qual o sentido de eu deixar o dinheiro na poupança? Só pra gente ter ideia, hoje, se você coloca os mesmos R$1.000 no Tesouro Selic, que é um título dentro do Tesouro Direto, é como se o Tesouro Direto fosse uma plataforma e dentro tivesse vários títulos. Aí a gente tem o Tesouro Selic, por exemplo, que é um deles. Em um ano, esses R$1.000 se transformariam em R$1.135 líquidos. Ou seja, já descontando impostos. Calma, falei de impostos. Eu sei que na sua cabeça, meu Deus, é muita complicação. E eu lá no começo também não queria me envolver isso por conta de impostos. Mas eu tô te falando de impostos porque, claro, existe imposto de renda, mas isso já é descontado. Já vamos falar disso, tá? Já vamos falar disso. Calma aí, fica aí. Presta atenção que eu tô falando algo que vai mudar a tua vida. Eu fiz essa conta quando eu testei pela primeira vez e eu pensei, caramba, só de eu mudar de lugar o meu dinheiro, eu já ganhei quase R$50 a mais. Aliás, um pouquinho mais de R$50 do que deixar na poupança. Eu vou até pedir pro editor colocar aqui escrito na tela, tá? Poupança, R$1.000 vira R$1.083 em um ano. Os Tesouro Selic, R$1.000 vira R$1.135 em um ano. Quando eu vi essa diferença, eu pensei, ok, R$50 parece pouco. Não sei se vale a pena colocar meu dinheiro, trocar aqui pro Tesouro Direto, coisa que eu nem conheço, sendo que a poupança eu já conheço. Uma diferencinha de R$50 não vai mudar minha vida. De fato, só R$50 não vai mudar a tua vida. Mas aí eu fiz a conta com R$10.000, porque um dia eu queria ter R$10.000 e eu ia ter, sabia que eu ia ter. Naquele momento eu não tinha, mas um dia eu ia ter. E a diferença aí muda, porque já passa de R$50 para R$500 em apenas um ano. Se você tiver 10 mil. Se você tiver 50 mil, já passa a ser R$2.500 de diferença a mais, só porque você está colocando dinheiro no tesouro ao invés de deixar na poupança. Então, cara, eu me senti um verdadeiro bobo de ter deixado tanto tempo meu dinheiro parado na poupança. Tanto tempo como? Porque eu deixei praticamente minha vida toda, até meus 20 e poucos anos, até eu descobrir o tal do Tesouro Direto. E você tá tendo contato aqui hoje, gratuitamente,
tô te passando aqui uma sacada do que eu vivi e algo que me fez de fato ganhar dinheiro. A única coisa que eu vou te pedir é um like e uma inscrição aqui no canal para que você aprenda a investir de forma prática, de forma simples, com coisas que eu já vivi, já experimentei, eu tô passando para você. Se eu fosse começar hoje, por exemplo, do zero, talvez eu colocasse um dinheirinho na poupança só para ter acesso imediato. Por exemplo, coisas do dia a dia. Preciso usar no mercado, sei lá. Existem formas melhores, tá? Existem formas muito melhores. Inclusive que você até ganha cashback com o que você gasta. Você vai lá no mercado, paga uma coisa e recebe dinheirinho de volta. Então nem faz sentido de qualquer forma usar a poupança. Mas para quem ainda insiste ou não quer ainda aprender tudo, ou não aprendeu, enfim, vai usando a poupança para esses gastos do dia a dia. E existem meios também de você aprender a deixar o seu dinheiro para o uso do dia a dia, de ao invés de usar a poupança, usar a caixinha do Nubank. Tem vídeos aqui no canal onde eu ensino também isso. É muito prático. Tá na caixinha do Nubank, no aplicativo no celular, e eu mostro como que faz no celular nesse vídeo, só você dar uma olhada. E aí você vai ver que é só deixar lá, ganha muito mais mesmo do que a poupança, e você tem o dinheiro na hora. Mas aqui a gente tá falando só desse dinheirinho, tá? Para uso diário. Mas sinceramente, depois da minha experiência, cara, eu usaria Tesouro Selic, tá? De fato eu usaria Tesouro Selic como uma poupança turbinada, uma poupança 2.0. É seguro, rende mais e funciona muito bem como uma reserva de emergência. E se você não tem reserva de emergência, também tem vídeo aqui no canal. Eu tô te falando isso porque eu já precisei resgatar dinheiro no Tesouro para um imprevisto e funcionou. Em um dia útil, o dinheiro tava na minha conta. Eu ainda tinha receio, botei bem pouquinho para ver se funcionava mesmo e funcionou. Eu precisei e tava lá. E essa experiência, ela me deu segurança de que isso funcionava e funcionava muito bem, principalmente como uma reserva de verdade. E falando de reserva, se você não tem ainda, você precisa fazer. Comece a pensar sobre reserva. Lá atrás eu fiz um investimento na minha loja, eu já tinha uma loja, eu abri uma filial, foi um investimento que não foi muito bom, não deu o fruto que eu esperava e eu precisei de dinheiro. Sorte que eu já investi em ações, eu tinha dinheiro lá em ações, tive que vender. 2 dias úteis o dinheiro caiu na minha conta, mas cara, se tivesse mais um dia, uma demora de mais um dia, eu tinha quebrado até a minha empresa principal. Tinha dado tudo errado. Isso porque eu não tinha reserva de emergência. Daquele dia pra cá, eu aprendi na prática. E eu tô te passando aqui para que você também não tenha que passar por isso. Porque se você não tem reserva de emergência, ela vai servir para várias coisas. E não só para casos assim que você investiu, deu errado e tudo mais. Mas caso de família, caso de doença, surgiu alguma coisa que um plano de saúde não cobre, ou não tem no SUS, ou o SUS vai demorar demais. Se tem reserva, você vai lá e paga. E deu. Então hoje você precisa começar a já quebrar mitos, tá? Foi coisas que eu fiz lá atrás, que eu tive que quebrar mitos e vinham da minha família para eu poder, quebrando esses laços, começar a prosperar. Por exemplo, na minha família eu ouvia muito: Tesouro Direto é arriscado, é coisa de rico. Pô, coisa que não tem nada a ver, nada a ver. Mas quando eu realmente testei, por conta desse amigo, e aí a gente vê o poder do ambiente, né? Se eu nunca tivesse contato com esse amigo, eu nunca teria descoberto, provavelmente nunca teria descoberto o tal do Tesouro Direto, e até hoje estaria com dinheiro na poupança, igual meus familiares que ficavam. E graças a esse amigo, a esse conhecimento que eu tive, hoje até os meus familiares já não deixam mais, porque eles já passaram a usar, porque eu passei para eles essa visão diferente e esse conhecimento. Inclusive, faça isso também, envie esse vídeo para mais pessoas da sua família que não sabem ainda, deixe dinheiro na poupança, porque elas precisam, cara. Não faz sentido ficar deixando dinheiro na poupança ainda. Inclusive tá aqui, ó. O site do Tesouro Direto é esse daqui, tá? É um site do governo, é super confiável. Você vem aqui, tá em Selic, tá? Ó, Tesouro, tem esses 2 títulos. Tesouro Selic 2028 e 2031. Você pode comprar um ou outro, tanto faz. Eles têm vencimento, daí quando eles vencem, eles resgatam, vai direto pra sua conta de volta. Ó, 1º de março de 2028 é um, e o outro é 1º de março de 2031. Carlos, o que acontece no vencimento? Dinheiro cai na tua conta, tu pega e compra de novo um novo título, porque sempre são lançados novos títulos assim, e deu, só isso. E rende a Selic. Selic é a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, tá? Hoje tá na casa de 15%, mas isso é variável, tá? Mas hoje tá rendendo bastante, 15% ao ano, poupança rende praticamente metade disso aí, quando ela tá pagando bem, tá? E ó, o investimento que você poderia fazer aqui seria esse, ó. Tesouro Selic 2028, uma parte desse título é de R$ 174,47. Então, a partir disso, você consegue comprar. Aí você compra uma parte, 2 partes, 3 partes, quanto você quiser. E o outro aqui é R$ 173,72. E aí você coloca o seu dinheiro lá para render. E aí, se você não sabe como fazer isso, já te falei, dá uma vasculhada no canal que tem vídeo na prática te ensinando isso. Só você pegar o celular e fazer, é bem prático mesmo. Assim como você entra no Instagram, você um dia aprendeu a mexer no Instagram, você vai
aprender também a fazer, tá? Pode ter certeza. Um outro mito que eu também acreditava: a poupança é melhor porque não paga imposto. Cara, o brasileiro é totalmente contra o imposto, tem essa visão, né? Eu quero mais é pagar mais imposto, porque se eu tô pagando mais imposto, quer dizer que eu tô ganhando mais dinheiro. Eu tive que quebrar essa visão e pensar dessa forma, porque não tem como onde correr. Se eu vou ganhar dinheiro, eu vou pagar imposto. Claro que existem algumas outras formas de você driblar, você mitigar, pagar um pouco menos, formas legais, tá? Não tô falando de sonegar, nada disso, tô falando de formas legais, mas eu quero mesmo é ter mais renda, não vou ficar me privando porque, se eu ganhar mais dinheiro eu vou pagar mais imposto. Não, daí eu vou ficar me travando, não quero isso. Então, tira isso da tua cabeça, tá? A poupança é melhor porque não paga imposto, nada disso, tá? Na prática, mesmo você pagando imposto que já vem retido na fonte no tesouro, ele ainda vai render muito mais, tá? E eu só entendi isso quando eu comparei na calculadora e eu vi o resultado real, porque de fato o Tesouro Selic ele rende muito mais e não faz sentido nenhum, porque assim, Tesouro Selic, ele já vem com imposto de renda retido na fonte, você só precisa saber que isso existe, mais nada. Mas isso é retido na fonte, ou seja, quando eles te devolvem dinheiro com os teus juros, você já recebe líquido, não precisa fazer nada, nada, só você saber que já existe esse desconto, só isso. Então, na prática, não muda nada para você que tá investindo, tá? Então, é a mesma coisa ali que a poupança, que rendendo muito mais. Se eu pudesse voltar no tempo, com toda certeza, seria começado pelo Tesouro Selic, sem dúvida, mas eu não tinha conhecimento. Agora você tá tendo esse conhecimento. Então, se você ainda tá na dúvida, não espere tanto quanto eu esperei. Não precisa levar anos. Já vai lá e coloca um dinheirinho. Coloca ali a partir de 100 e poucos ali. Compra uma fração daquele título ali e deixa pra ver. Depois retira, você vai ver que funciona. Normal, igual a poupança. É que são coisas que a gente não tá acostumado. Só isso. Se esse vídeo ele fez sentido pra você, deixa o like e te inscreve aqui no canal para que você receba mais conteúdo de qualidade e você aprenda a prosperar na vida. Eu deixei aqui também no card, aqui do meu lado, você tá vendo, um vídeo onde eu mostro quanto patrimônio você deveria ter pela sua idade. Você já fez essa conta? Você sabe quanto que você deveria ter? Se você está atrasado, esse aqui é o próximo passo para você organizar a sua vida financeira. Já clica aqui.